Mais do que uma importante vitória, o resultado do Brasil contra Senegal mostra nitidamente uma evolução da seleção brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti. Que realmente hoje, claro, é cedo para poder cravar qualquer coisa, a Copa do Mundo ainda tem muita coisa para acontecer, o cenário ainda são vários meses de preparação, mas o trabalho do Ancelotti comparado com os outros treinadores desse ciclo de Copa do Mundo mostra realmente que o torcedor pode ter uma expectativa melhor para a competição na próxima temporada. O Brasil encarou o Senegal, venceu pelo placar de 2-0 nesse sábado, dia 15 de novembro, feriadão. Um feriado no sábado faz parte, mas feriado, pelo menos para pessoas que trabalham, então também é um feriado importante e acredito que muitos conseguiram ter a oportunidade de assistir a partida da seleção brasileira com já realmente uma ideia de jogo, uma ideia de time titular, inclusive, e teve o que chamou muito a atenção foi a entrada, né, na lateral direita, a opção do Carlo Ancelotti tendo o Militão, que é um jogador que ele conhece muito do Real Madrid, trabalhou durante anos com o zagueiro brasileiro, e ficou fora por conta de lesões, então não foi uma presença frequente, pelo contrário, nesse ciclo da seleção brasileira e o começo do Ancelotti. E com toda essa indefinição em relação a quem joga na lateral, isso a gente também já comentou, da seleção brasileira, faz algum tempo que as duas laterais, tanto a esquerda quanto a direita, vêm com problemas. Nenhum jogador até agora assumiu essa titularidade, chegou para o Ancelotti e falou: ó, dá essa camisa que é minha, deixa que eu resolvo. Então, contra o Senegal, ele aposta no Militão, um zagueiro jogando pela lateral direita, com o Alexandre, que também já não é mais aquele lateral extremamente ofensivo, fazendo o lado esquerdo. Então você tem uma linha com 4 defensores, muito mais preocupados em marcar, 2 atletas no meio de campo, o Bruno Guimarães e o Casemiro, e 4 atacantes. Eu já comentei muito sobre isso em vídeos falando sobre parte tática, que eu fico sempre com receio. Já critiquei times que jogam num 4-3-3 e você deixa o meio de campo, imagina jogar num 4-2-4. Você tem, teoricamente, são 2 jogadores só no meio de campo para marcar os adversários. Então, e ainda mais falando do Bruno Guimarães, que não é também só aquele volante marcador, e o Casemiro. Então você fala, pô, sobrecarrega a defesa, mas tem, claro, a grande pegadinha, o que muda totalmente essa visão. É você contar com atacantes que, quando estão sem a bola, ajudam a recompor. Então, e isso está acontecendo muito com o Brasil, né? Hoje a escolha do Ancelotti foi começar com o Estevão, o Vini Júnior, o Rodrigo e o Matheus Cunha. Nenhum centroavante de área, o Matheus Cunha fez boas jogadas, vem chamando a atenção, é um bom jogador, já desde a época que já estava chamando a atenção, desde o Wolverhampton, ainda não está rendendo tanto assim lá no United, mas são jogadores que, quando o Brasil não tem a bola, eles entenderam que precisam se dedicar na marcação. E vários atletas fazem isso. Então, a gente está falando, esse 4-2-4 da escalação inicial, ele vira um 4-4-2, vira um 4-5-1 quando o Brasil está sem a bola. Os jogadores voltam para marcar. O Estevão faz muito isso, o Rodrigo ajuda, o próprio Matheus Cunha, até o Vini. Então você tem uma seleção que, principalmente no primeiro tempo, a gente viu o Brasil controlando o jogo, consegue abrir o placar com o Estevão, depois faz um belo gol, uma jogada trabalhada, uma falta ensaiada, a cobrança de falta muito perfeita do Rodrigo, e o Casemiro finaliza. Para mim, até falo, foi um golaço pela forma como o Casemiro pega na bola, e é interessante ver também todo o entorno, as conversas dos jogadores para entenderem o posicionamento, para encaixar nitidamente jogada ensaiada, trabalho médico para o Carlo Ancelotti. Finalzinho do primeiro tempo, o Senegal melhora, começa a assustar um pouco, o Ederson acaba falhando numa saída de bola, dá um susto, e começam algumas boas jogadas, mas nada para diminuir o placar no primeiro tempo. Vem a segunda etapa, aí o Brasil não consegue manter a posse de bola, tem dificuldade, então acaba se defendendo e tem problemas, acaba se defendendo não tão bem quanto o primeiro tempo, mas mostra ainda uma defesa relativamente segura, mas no momento que tinha a bola, perdeu um pouco, talvez pela parte física, vantagem 2-0, então tudo isso pesa um pouco. Senegal melhora, e Senegal tem uma seleção de qualidade, é importante a gente citar isso quando você enfrenta também a Flávio Senegal. Quem acompanha, quem assistiu o jogo, viu como o Senegal tem repertório técnico, tem jogadores de qualidade, a gente está falando de atletas que atuam
em times da Europa, e times bons da Europa, não é aquele cara que atua num lugar periférico, lugar que ninguém conhece, não. É uma seleção que tem qualidade. Então, foi um ótimo desafio para o Brasil, por encarar uma seleção que ofereceu perigo para sua defesa, então o Brasil precisou trabalhar. Não é um adversário que pode colocar no mesmo patamar do Brasil, mas é também um adversário que está longe, por exemplo, do nível. Por mais que o Brasil tenha perdido para a Coreia o jogo contra o Japão, é um adversário do nível um pouco maior, então o teste em si é muito válido. Para mim, o que chama muito atenção é a atuação do Estevão. O Estevão ele subiu demais de produção, né? A ida dele para a Europa, ele rapidamente ganhou espaço, ele vem fazendo gols, chegou a ser o quinto gol com o Ancelotti, então ele tá ganhando, ele não só garantiu seu espaço ali na Copa do Mundo, é um dos que, a não ser que aconteça alguma coisa, já pode providenciar o seu visto para jogar a Copa do Mundo 2026. Eu vejo, inclusive, ele batendo ali na porta do Ancelotti e falou: professor, mister, me coloca como titular porque eu mereço ser titular nesse time. A gente está falando de uma seleção que não tem o Rafinha não estava, então começa a perder espaço. O Matheus Cunha é muito importante, é um cara que funciona muito bem. O Rodrigo ganhou espaço, recuperou espaço, é um cara também que o Ancelotti conhece, então ganhou muita referência ali. Você tem o Casemiro, que é o capitão sem ser o capitão, é um líder ali dentro de campo, é o homem de confiança, esse aí também é outro que está com a vaga garantida faz tempo, mas uma atuação segura do Marquinhos, do Gabriel Magalhães, também isso chamou muito a atenção, e outros jogadores que começam a perder espaço. Um atleta que eu vejo que vai ter que melhorar demais de produção, vai ter que realmente entregar muito para poder estar dentro do grupo, é o Richarlison. Richarlison não vem jogando bem, nas oportunidades que teve na seleção brasileira não jogou bem, mas é um cara que o Ancelotti confia, mas essa confiança ela tem um certo limite. Então a gente começa a ver uma seleção já com uma ideia de jogo bem trabalhada, chama essa opção, essa ideia do 4-2-4. Vai ser curioso ver no ano que vem, quando o Brasil tiver, ainda tem os outros amistosos, mas tem mais uma data FIFA, depois do jogo agora pega a Tunísia agora em novembro, em 2026 ainda tem mais uma data FIFA antes da Copa do Mundo, para entender também se o Ancelotti ele vai manter essa ideia, né? O 4-2-4 funcionou em vários jogos e você tem mas, claro, me preocupa, eu coloco assim, vem o lado tático começa a pesar um pouco, fala, pô, na hora que você pegar uma França, pegar uma Argentina, se pegar uma Espanha, será que essa ideia mesmo, os jogadores voltando para recompor, vai ser suficiente? Por mais que taticamente os atacantes se dediquem, a gente vê que quando acontece o segundo tempo, a parte física acaba tendo a questão da parte física e você precisa ter outros jogadores para ajudar a recompor. Então, com a bola no pé, é um time que tem muita qualidade. Praticamente está todo mundo buscando se dedicar, fazer o seu melhor para conseguir que a seleção hoje seja competitiva. Então, tem que ter muita qualidade, manter a qualidade, manter essa qualidade, vamos dizer assim, nesse cenário de entregando com a bola no pé, mas sem perder tanto na parte da marcação. Eu falei sobre isso, inclusive, em vídeos lá atrás. Na chegada do Ancelotti, ela foi um dos grandes acertos da CBF. A insistência do Edinaldo de falar, eu quero contar com o Ancelotti, é o cara que eu quero comandando a seleção brasileira, foi algo totalmente acertado. É um treinador com uma carreira que dispensa comentários, mega vitorioso, né? Várias conquistas importantes, passagem por times de peso, e conseguiu só trazer o seu trabalho no Brasil. Ele chega na seleção brasileira com todo o currículo que fala por si só. Ele chega e fala assim, pô, ele é um cara, ele chega grande na seleção brasileira. Ele pode hoje peitar qualquer jogador. Não tem ninguém hoje, a gente falando, pense em qualquer nome, nenhum hoje é maior do que o Carlo Ancelotti. Então, teve alguns tropeços, mas é aquela fase de testes, então eu não achei nenhum absurdo. Perdeu da Coreia, Flávio, mas eu achei muito precipitado, inclusive de alguns comentaristas, e falando, pô, se fosse um brasileiro, já estava sendo criticado, não enxergando na seleção brasileira uma melhora com o trabalho do Ancelotti. Mas tinha que estar jogando mais, não sei o quê. Se ele tivesse assumido a seleção lá em 2024, quando era realmente o planejado, disputado o Copa América, pegaram vários jogos eliminatórias, claro, acho que a minha bola de cristal, que voltou recentemente da manutenção, ela me faz apostar
claro, também é um negócio que não tem como perder, porque não tem como comprovar, mas a minha bola de cristal me mostra que, voltando lá no passado, se a gente tivesse assumido a seleção brasileira em 2024, se o Ancelotti tivesse assumido a seleção, o Brasil hoje teria... A gente já teria uma cara, já teria realmente, assim, já saberia quais os jogadores que o Ancelotti vai contar, qual a ideia de jogo, com quem ele não vai contar. Ele está aproveitando muito bem os últimos jogos dessas datas FIFA, com os amistosos, mesmo os últimos jogos das eliminatórias, ele aproveitou para testar, deu oportunidade para vários atletas. Então, a gente vê que tem algumas disputas que já estão, algumas vagas já estão resolvidas, tem muito jogador que já está com o seu passaporte carimbado, mas tem algumas disputas em aberto. Vamos ver como é que vai ser no jogo contra a Tunísia. Tem alguns atletas que ele está dando oportunidade. Imagino que o Vitor Roque, por exemplo, deva ganhar uma chance com o Ancelotti, se bobear até como titular, e vai ser esse lado importante. A gente está pensando aqui um time que a ideia de jogo 4-2-4, então beleza, você tem qualidade para pegar o Vitor Roque, estando como exemplo. Vitor, perdeu a bola, você vai ter que se matar, volta para marcar, volta para recompor. Mas é realmente é um ciclo, são jogos, são ideias que estão aparecendo dentro de campo que servem para deixar o torcedor brasileiro esperançoso numa boa participação do Brasil na próxima Copa do Mundo. Vamos continuar analisando, vamos tentar acompanhar a partida contra a Tunísia para trazer aqui mais uma outra análise pós-jogo, mas para mim, fechando aqui esse vídeo, eu gostei muito do primeiro tempo, então a atuação do Brasil é aquela vitória merecida contra o Senegal, a seleção brasileira vence por um placar de 2-0, deixando boas impressões para o restante do ano, né? Fechando o ano, principalmente pensando na Copa do Mundo. Forte abraço, galera.